Caminho da Felicidade. Servidora Lúcia Aparecida de Jesus. Caminho da felicidade. Uma vez que o homem tem a consciência da presença de Deus, já começa a trilhar o caminho da felicidade. Fundamentado no conceito da grande e verdadeira justiça, ou seja, aquela que visa o bem de toda a humanidade. Dedicar-se, então, somente aos pais, aos superiores, ou apenas ao país, não corresponde a um legítimo sentimento de equidade, pois tal atitude se apoia numa base de egoísmo. Foi por esse motivo que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, visou exclusivamente aos próprios interesses. A verdade, portanto, é que só poderá haver prosperidade eterna quando a vida de cada um tiver como objetivo o benefício de todos. O mesmo se aplica à religião. E aqui está a causa do declínio de algumas grandes doutrinas, que aparentemente, promovendo o bem comum, se detiveram em objetivos menores. Dentro desta linha de raciocínio, o princípio fundamental da messiânica é criar um mundo isento de doença, pobreza e conflito, para que toda a humanidade possa viver plenamente feliz, eis o verdadeiro senso de justiça. Fonte, Evangelho do Céu, volume 1. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela internet. Esse ensinamento, ele começa dizendo que quando o ser humano passa a ter a consciência da presença de Deus, ele começa a trilhar o caminho da felicidade no conceito da verdadeira justiça, aquela que busca o bem de toda a humanidade e não apenas os interesses pessoais. Aqui eu abro um parênteses dizendo que muitas vezes quando a gente vem para a igreja, vem buscar, tem essa consciência, a gente vem com algumas questões, ou algumas questões de doença, de conflito, ou então algumas questões de pobreza. E nesse momento, quando o problema realmente está doendo, tomando conta da nossa mente, o que acontece? O nosso egoísmo, com companhia limitada, está lá em cima, enquanto que o altruísmo está lá embaixo. Mas quando a gente aprende a praticar, pega orientação, recebe jurei, recebe todas as orientações, começa o altruísmo, começa a subir, o egoísmo a baixar. Lembrando que conhecer as práticas, receber as orientações, nós temos que praticar. Não só conhecer e ficar, conhecer e praticar para ver resultados. Não praticou, não tem resultado. Lembrando que a verdadeira felicidade, ela não está em pensar apenas em si mesmo, mas em fazer o próximo feliz, ao praticar o bem, ajudar os outros e agir com amor e altruísmo. Naturalmente, também alcançamos a nossa própria felicidade. Em outras palavras, para sermos felizes, nós temos que fazer o próximo feliz. Isso nos mostra que a felicidade não está no egoísmo. A Bíblia também ensina exatamente isso. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz: não procure cada um seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Meixo Sama, nesse ensinamento, ele cita 3 situações. Primeira, que dedicar-se apenas aos próprios interesses, à família, aos superiores ou apenas ao país, essa atitude se apoia numa base de egoísmo, o qual não traz felicidade verdadeira. Mas assim que o ser humano tem o entendimento e começa a buscar o bem de todos, não pensando apenas em si mesmo, mas procura ajudar, compreender e cuidar das outras pessoas, ela está superando o egoísmo,
o egoísmo pessoal, familiar ou nacional. E isso representa uma mudança muito grande do eu pequeno, o egoísmo, para o eu maior, o altruísmo, começando assim a viver com humildade, respeito e amor ao próximo. A segunda situação foi o caso do Japão, que perdeu a Segunda Guerra Mundial, pois buscou seus próprios interesses. A terceira, a religião também, ela deve ajudar o ser humano a crescer espiritualmente e a desenvolver um sentimento de amor e solidariedade com toda a humanidade. Mas, quando uma doutrina deixa de buscar os interesses universais e se concentra em objetivos restritos, ela acaba declinando. E só poderá haver a prosperidade eterna quando a vida de cada um tiver como objetivo o benefício de todos. Agir com verdadeiro senso de justiça corresponde a criar um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos, para que toda a humanidade possa viver plenamente feliz, com saúde física e espiritual, com prosperidade e paz, harmonia nas relações. Que cada um de nós possa refletir sobre isso e procurar viver de forma que nossas atitudes tragam bem para nós, para todas as pessoas ao nosso redor e para toda a humanidade. Assim, nós estamos contribuindo para construir um mundo melhor, onde toda a humanidade possa viver feliz. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. E se vocês puderem e se quiserem, eu gostaria que fechasse os olhos. Deus Supremo, Messias Meixo-sama, por favor, abençoa todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela internet, e abençoa toda a humanidade. Que haja paz, amor e muita luz em todo o universo. Meixo-sama, por favor, abençoa todas as pessoas que estão purificando, que elas consigam alento para suas dores e conflito, e que elas consigam também um alento para suas questões financeiras. Amém? E muito obrigada a todos.